Boa noite, companheiros, companheiras da Casa Espírita Cristã. Que saudade de vocês, dos tempos que a gente comparecia lá para conversar um pouquinho sobre o Evangelho. Nosso agradecimento à lembrança e ao desafio de estarmos aqui de volta para conversarmos um pouco mais sobre Jesus. E nós escolhemos uma leitura preparatória do livro Vinha de Luz, pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. É a lição 110, intitulada Caridade Essencial. E a caridade é esta, que andemos segundo os seus mandamentos. Este é o mandamento, como já desde o princípio ouvistes, que andeis nele. João, segunda carta de João, capítulo 6. Em todos os lugares e situações da vida, a caridade será sempre a fonte divina das bênçãos do Senhor. Quem dá o pão ao faminto e água ao sedento, remédio ao enfermo e luz ao ignorante, está colaborando na edificação do reino divino, em qualquer setor da existência ou da fé religiosa a que foi chamado. A voz compassiva e fraternal que ilumina o espírito é irmã das mãos que alimentam o corpo. Assistência, medicação e ensinamento constituem modalidades santas da caridade generosa que executa os programas do bem. São vestiduras diferentes de uma virtude única, conjugam-se e completam-se num todo nobre e digno. Ninguém pode assistir a outrem com eficiência se não procurou a edificação de si mesmo. Ninguém medicará com proveito se não adquiriu o espírito de boa vontade para com os que necessitam. E ninguém ensinará com segurança se não possui a seu favor os atos de amor ao próximo, no que se refira à compreensão e ao auxílio fraternais. Em razão disso, as menores manifestações de caridade, nascidas da sincera disposição de servir com Jesus, são atividades sagradas e indiscutíveis. Em todos os lugares serão sempre sublimes luzes da fraternidade, disseminando alegria, esperança, gratidão, conforto e intercessões benditas. Antes, porém, da caridade que se manifesta exteriormente nos variados setores da vida, pratiquemos a caridade essencial, sem o que não poderemos efetuar a edificação e a redenção de nós mesmos. Trata-se da caridade de pensarmos, falarmos e agirmos segundo os ensinamentos do Divino Mestre, no Evangelho. É a caridade de vivermos verdadeiramente nele para que ele viva em nós. Sem esta, poderemos levar a efeito grandes serviços externos, alcançar intercessões valiosas em nosso benefício, espalhar notáveis obras de pedra. Mas, dentro de nós mesmos, nos instantes de supremo testemunho da fé, estaremos vazios e desolados, na condição de mendigos de luz. Que assim seja. E neste momento, nos recolhemos em prece, retirando da nossa psicosfera tudo que é externo, tudo o que não convém neste momento de encontro de almas, para ouvirmos um pouco da palavra de Jesus. E nós pedimos, Senhor, se conosco, para que nessa noite de luz, essa casa espírita cristã e todos os demais que nos acompanham possam vibrar numa só sintonia, abrindo os seus corações para Jesus, que nos oferece o consolo, que nos oferece o abrigo, que nos convida a viver na santidade.
Faze, Senhor, com que todos nós possamos aurir bênçãos da espiritualidade bendita, posicionando-nos passivamente a essa luz e possamos receber as mensagens desta noite com amor, misericórdia e caridade. Pedimos, Senhor, se conosco, para que nesta missão assumida para a noite de hoje, possa-me dar a condição de ser instrumento dos irmãos da espiritualidade, não para que brilhe a minha luz, que é tosca, mas sim a luz do Evangelho, a luz do Evangelho que ilumina todas as nossas almas, nos convocando à nossa própria redenção, à reconciliação própria, ao recomeço diário, à consolação. Que a tua paz, que o teu amor esteja com todos nós, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Meus irmãos, a espiritualidade está sempre em ação. Muitas vezes nós duvidemos disso nos nossos vacilos de fé. Porque ontem eu falei sobre esse tema para a Casa Espírita Eurípides Bassanufo, lá de Iriri, em um adiamento de uma palestra que teria que acontecer um mês atrás. Mas, por questões outras, foi adiada. E o Gaian me fez pensar, porque tinha que ser hoje. Porque neste final de semana, eu me senti um desterrado. Me perdoem essa confissão, esse depoimento. E esse Cristo Consolador que me foi proposto lá e aceito aqui, quem mais precisava ouvir, quem mais precisa de ouvir sou eu. Eu conto com as boas vibrações de todos vocês, com a paciência de vocês, com a misericórdia de todos vocês, para que eu possa oferecer o melhor possível, o melhor do meu coração, da minha condição, mas confiante de que não estamos sós, pois eu me entrego aos irmãos do espaço para que consigam trabalhar por meio de mim. O Cristo Consolador, capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo esse que faz uma interrupção na sequência das bem-aventuranças do Mestre Jesus, e não foi uma interrupção acidental, mas necessária, depois que ele nos fala a respeito de bem-aventurados os aflitos. Para que nós percebamos quão bem-aventurados nós somos, especialmente em nossas aflições, em nossas dificuldades, em nossas lutas. E eu gostaria de começar a nossa conversa, então, falando de Paulo, que na sua carta, primeira carta aos Coríntios, faz uma verdadeira ode ao amor. Essa luz trazida sobre a terra na revelação do Cristo. E Paulo nos diz: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Ainda que tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montanhas, se não tiver amor,
nada serei. E ainda que distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que então é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como um menino, sentia como um menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas de menino. Porque agora o que vemos como um espelho obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, e então conhecerei como sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior destes é o amor. Vinde a mim, vós que estáis cansados, sobrecarregados com suas dores, e eu vos aliviarei. Porque sou manso e pacífico. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Eu não vos deixarei órfãos, porque enviarei um consolador. Em momento algum, Jesus nos disse que seria fácil. Em nenhum instante foi anunciada a glorificação sem o esforço próprio. Ofereceu-se, no momento da segunda revelação, o anúncio do amor. O amor que agora personificava o Deus que, em tempos mosaicos, se nos apresentava como olho por olho, dente por dente, o Deus que marcava aquele que não o acompanhava, o Deus que estava com os vitoriosos nas batalhas e nas conquistas. O Deus necessário naquele tempo, mas que, chegado um novo tempo, o tempo da pacificação, da chamada ao amor, se desconfigurava e ressurgia nas doces palavras do rabino de Nazaré, como o Deus de amor. Jesus falava com a população daquela época com a linguagem que lhes era acessível. Afinal, eram lavradores, eram trabalhadores braçais, pescadores, comerciantes, enfim, era o público-alvo, simples, humilde, trabalhador. E por isso usou as parábolas, para que ficasse a sua história, a sua mensagem. E não deixou de agir da mesma forma ao conversar com eles sobre o jugo e o fardo. O jugo é um instrumento de madeira
que é colocado nos bois de arado da roça, para que eles possam tracionar as carroças ou o arado na direção proposta pelo agricultor. E o fardo, a colheita do trabalho desenvolvido pelo lavrador. Quando então Jesus nos anuncia: meu jugo é suave, ele nos diz: a minha lei de amor, que condensa o decálogo mosaico em duas propostas: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, é suave. E demandará apenas do seu esforço para o próximo, para amá-lo, para perdoá-lo, para suportá-lo em todos os momentos e adversidades da vida. Jesus nos apresentava pelo jugo uma trilha, não um trilho, para seguirmos. Lançava a luz sobre a humanidade e até hoje nos lança, nos mostrando o caminho dela para encontrarmos aquilo que nós mais queremos: a felicidade, a plenitude do ser, a essência da pacificação, a consolação. E muitas vezes, quando nós estamos lá, nos nossos momentos de maior dor, de maior contrariedade e desespero, ele nos anuncia: vinde a mim, lembra de mim, vós que estáis cansados, tão sobrecarregados com suas cargas, que eu vos aliviarei. Eu vos oferecerei o meu colo fraternal, a oportunidade do recomeço, do refazimento de si. E nós, desterrados deste mundo, muitas vezes, fechamos os olhos. Porque temos pressa. Porque somos imediatistas, impulsivos, egoístas e orgulhosos. Então, cada vez mais, quando o nosso gado, nós no jugo, tracionamos ao contrário dessa proposta salvacionista, as nossas dores aumentam. E o fardo sempre será leve. Por quê? Porque a misericórdia divina impera. Seria negar o amor absoluto de Deus, a sua misericórdia, o seu cuidado paternal, em pensarmos que vivemos um momento maior, além daquilo que realmente podemos. E quando Jesus se prostrava no horto das oliveiras, sabendo que ali começaria o seu martírio final, ele se permitiu humano e disse: Pai, se puderes, afasta de mim este cálice. Ele nos entrega o modelo de ser humano e não super-herói,
de nos nossos momentos de dor, olharmos para o céu, ou olharmos para dentro de nós mesmos e pedirmos socorro para as nossas dores. Mas, logo em seguida, ele restabelece o equilíbrio e diz: mas que seja feita a tua vontade. E é neste momento em que ele nos avisa: crede em mim. Crede em Deus, essa fonte geradora de luz e energias, que nos encaminha para a única fatalidade escrita na nossa história: sermos felizes, evoluirmos no cumprimento da lei de progresso, encontrarmos a real felicidade. Ocorre que o mundo traçou outros caminhos. Nós, humanidade, quando adentramos o reino nominal, demos vazões aos nossos instintos e paixões e fomos fazendo as nossas escolhas, desnaturando a essência do cristianismo, adequando-a aos nossos vãos interesses materialistas, para fazermos valer a nossa escolha, a nossa preferência, a nossa vantagem imediata. E nos enterramos nas trevas de inquisições, perseguições, cruzadas, tantas lutas em nome de Deus, que até hoje passam por nós no dia a dia, nos embates religiosos, que não levam a fruto positivo algum. Porém, em 1857, a terceira revelação, a luz desce sobre a terra. Pelas mãos do codificador Allan Kardec. Se nos apresenta o Consolador a nos esclarecer o que realmente somos, de onde vimos, para onde vamos. A quem pertence a nossa história? O que é Deus na nossa formação? Quem é Jesus? E nessa proposta evolutiva e de profunda reflexão e reforma, recebemos o anúncio de que a morte não existe, de que estar encarnado é um momento existencial para experimentarmos todas as nossas necessidades, correções e crescimentos evolutivos. E que ninguém mais, além de nós mesmos, poderá traçar o roteiro, porque recebemos também pelo Espiritismo as nossas vidas em nossas mãos. Não é Deus quem decide nada. Não é Jesus que define o que acontecerá ou não conosco. Somos nós. Sofrer mais ou menos dependerá apenas de nós. No exercício do livre-arbítrio, no cumprimento da lei de causa e efeito, para que a justiça divina voltasse a reinar sobre a terra. E aos poucos, vamos percebendo
que é isso que ele quis dizer lá atrás. No seu jugo leve, no seu jugo suave, melhor dizendo, em nos anunciando a trilha a ser caminhada e o amor, que é a lei que nos conduzirá à retirada do desterro e à iluminação, à autoiluminação de cada um de nós. Porque não será possível amar o outro se não houver o auto-amor, o amor próprio. Não será possível que alguém te ame se você não for o primeiro. Rompendo com os laços do egoísmo, com as amarras do orgulho, as duas chagas da terra, substituindo-as pela benemerência e pela humildade. Essa benemerência e essa humildade, esse amor, que vai se nos apresentar pela caridade, a caridade essencial, que Emmanuel nos disse na lição 110 lida. A caridade dos atos externos, desde a esmola à grande campanha de arrecadação para tantos desvalidos, mas que não surtirá nenhum efeito se não estiver imantada com o nosso amor. Não nos bastará dar a esmola ao decaído da rua, ou um prato qualquer de comida a um faminto, ou qualquer trapo de roupa a um desnudo. Se junto a isto não houver a nossa compaixão, o nosso compadecimento, que não é pena de ninguém, mas a transposição para a condição do outro e oferecer a ele tudo aquilo que nós gostaríamos de estar recebendo. A caridade essencial, que imanta esses atos externos que não podem ser apenas assistencialistas, tem que ser de acolhimento. E quantas vezes levamos objetos materiais a esses atos externos, quando, na verdade, aquela alma apenas quer ser ouvida, apenas quer um abraço, um sorriso acolhedor, um bom dia, ser vista, porque são muitos invisíveis ao nosso orgulho, ao nosso egoísmo. Essa caridade que ganha amplitude à luz do Espiritismo, porque não é possível agir vinculado ao que é matéria, porque tudo que aqui está permanecerá, de que tudo que aqui está é passageiro, e o que é essencial é o patrimônio de virtudes e equívocos que angariarmos na nossa trajetória física. E nessa proposta, quem somos nós em nosso amor? Quantas e quantas vezes choramos as nossas dores e podemos chorá-las? Mas somos tão fechados em nós mesmos que nos esquecemos da dor do próximo. E muitas vezes nos omitimos a compromissos pontuais, porque estamos indispostos, tristes, acabrunhados. Muitas vezes, quando nos recolhemos à cama para o sono, nos viramos para o lado e não olhamos para Deus. Não abrimos o nosso coração, não nos colocamos de frente ao espelho da nossa alma para aceitarmos e reconhecermos a nossa falibilidade e responsabilidade
nas faltas e dores e melancolias que estamos vivenciando. E a figura paternal de Deus nos acolhendo mesmo assim, nos carregando no colo, e nos esquecemos do amor essencial. Mas, com a luz do Espiritismo, a caridade ganhou amplitude. E especialmente nesse tempo de pandemia, quando o mundo parou para que as pessoas refletissem um pouco mais sobre si mesmas, para que as famílias se recolhessem na marra em suas residências, nós somos convocados aos 3 principais atributos da caridade, que são aqueles que imantam os atos externos. Benevolência para com todos, indulgência com as faltas alheias e o perdão das ofensas. A benevolência, justamente no reconhecimento da dor alheia, das dificuldades do próximo, do compartilhamento de bênçãos, de oferecer um olhar de acolhimento a tantos que já mal conseguiram enterrar os seus mortos, a tantos desvalidos nos leitos hospitalares, a tantos desesperados em suas casas porque não têm o comer, ou o dinheiro do desemprego agora para sustentar a sua família. Quando nós nos furtamos à proposta de Maria Teresa de Calcutá, em que o amor ele tem que ser tão forte, que nós temos que amar até doer. Porque quando doer, nós sentiremos a dor do próximo. Essa benevolência que nós queremos que tenhamos conosco quando estamos chorando nos nossos hortos das oliveiras, pedindo ao Pai, afasta de mim esse cálice. E na proposta forçosa de convivência atual nos nossos lares, a indulgência para com as faltas alheias, que simboliza a tolerância uns aos outros, e não os embates teológicos, políticos, ideológicos, que não nos levarão a lugar nenhum, mas sim tolerarmos uns aos outros. Reconhecendo a dificuldade do outro naquele plano de convivência, de enclausuramento que, sim, interfere na nossa psique, no nosso emocional, que rompe com as nossas facilidades de outrora, muda um estado de coisa que parecia permanente e, na verdade, é perene. Perene na vontade de Deus. Porque essa perenidade se rompe a qualquer momento. Quantas e quantas vezes somos intolerantes com o próximo, não temos paciência, cobramos dos outros atitudes que nós também não conseguiríamos cumprir. Não amamos. Porque quando erramos, quando nós estamos atacando o próximo, acusando alguém, cobrando providências que não cumpriríamos também, nós não oferecemos. E ainda chegamos ao perdão das ofensas, aquela pedra no calcanhar que nos chama redenção. Porque perdoar, embora não seja esquecer, pois não nos tornamos dementados, perdoar é não sofrer mais com o mal que sofreu,
que recebeu do próximo. Não aquele perdoar falastrão de não quero mais ver, não quero mais notícia. É o perdoar. O perdoar do modelo do Cristo na cruz, quando diz, Pai, perdoa-nos, porque não sabem o que fazem. Dentro da proposta crística, o jugo será suave na medida em que nos esforçarmos no cumprimento da lei de amor, que é sinônimo de caridade, caritatis do grego, que significa amor, e traçarmos a nossa trajetória no nosso melhor possível, porque ele não espera de nós um novo Cristo. A misericórdia divina age nas nossas limitações. E por essa razão, o fardo que carregamos, que o nosso orgulho e o nosso egoísmo dizem ser pesado, é leve. Porque advém de um projeto encarnatório, construído no exercício do nosso livre-arbítrio. Em todos os nossos movimentos vacilantes, que nos trazem de volta à Terra, ponto de trabalho e regeneração, ao recomeço, por tantas e quantas vezes forem necessárias. Porque Deus não se furtará ao nosso acolhimento. Qual é o esforço que fazemos para nos melhorarmos? Quanto mais trabalharmos esse Cristo interno, quanto mais trabalharmos o nosso esforço de reforma íntima, mais leve será esse fardo, porque carregaremos em nossos corações a redenção do Mestre. Continuaremos errando, mas oferecendo sempre o nosso melhor. E este Consolador prometido, o Espiritismo, que agora explica de uma maneira mais clara o que quis dizer Jesus no anúncio da unificação da Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, quando agora nós sabemos que não é o Espírito Santo, mas os Espíritos Santos que trouxeram essas luzes anunciadas por ele. E o próprio Jesus, no advento do Espírito da Verdade, se nos apresenta, lá no século XIX, pelas mãos de tantos médiuns e grupos de trabalho mediúnico e codificador, Allan Kardec, como aquele que não nos deixou órfãos, que veio de volta a nos consolar agora com uma verdade não absoluta, mas que traz perenidade aos nossos corações, desmistifica todos os entorces teológicos e ideológicos de Deus e do cristianismo e trazem à luz o anúncio de que Deus, o Deus transformador, está em você mesmo. Vós sois deuses e podes fazer tudo o que quiseres na terra. Por quê? Porque levas em sua consciência todas as leis morais, das quais não se esconde e com as quais se confronta em todos os momentos de erro, de equívoco, especialmente nas nossas noites de oração, quando, embora nos lancemos para o canto da cama, a nossa cabeça não para. Talvez a hora seja agora de seguirmos a proposta de Santo Agostinho e fazermos aquele checklist diário e renovarmos as nossas promessas e esperanças de amanhã ser um pouco melhor. Não Jesus, mas ser um pouco melhor.
reagir menos às agressões, exigir menos do outro, olhar um pouco melhor para o próximo, reclamar menos, chorar sim as nossas dores, porque somos humanos, mas sem reclamar, agradecendo, porque a todo dia haverá o brilho do sol, que sucederá às noites de martírio e nos conduzirá ao recomeço, ao restabelecimento de forças. E ainda que esse dia amanheça nublado ou chuvoso, como hoje foi, será para nos dizer que ele ainda assim brilha e que a chuva que cai lava nossas almas e as nossas lágrimas e nos conduz ao recomeço. Porque a reencarnação é o nosso grande veio transformador do recomeço, da retomada, do aprendizado daquilo que ficou para trás, do reajuste consigo mesmo e com aqueles outros com quem nós nos entendemos por uma razão ou outra, misericordiosamente agora cobertos com o véu do esquecimento, para que o mérito venha do mais genuíno amor. Em lugar do orgulho e do egoísmo, o devotamento e a abnegação. Amemos mais. Semeemos o amor. Sejamos sementeiros de luz, de paz e de tolerância. Que nós possamos ter paciência com o próximo. Que nos momentos de maior dor, a nossa fé brilhe em nossos corações e nos faça lembrar de Jesus, que mesmo no horto aceitou a sua cruz e prossigamos firmes e confiantes, porque ele não nos abandonou. Que possamos semear essa paz. Que esse Cristo Consolador resida em nossos corações. E sempre esteja a nos dizer, no nosso plano consciencial, vinde a mim. Vós que estáis cansados e sobrecarregados, vinde. Eu não vos abandonei. Eu não te deixei órfão. Vinde a mim, porque sou manso e pacífico. Que brilhe a tua luz. Tempera esta terra com o teu amor, com a tua fé, e traces o caminho da sua regeneração para que o planeta Terra faça a virada também pela sua colaboração evolutiva. Então, que nessa transição planetária nós sejamos o instrumento dela com a nossa transição íntima regeneradora, enxergando o Evangelho como nosso roteiro, o Mestre Jesus como nosso modelo, a ausência do mal como a nossa estratégia e a prece como a nossa grande arma de salvação. E agora, eu vou fazer a leitura de um texto de Chico Xavier, Espírito Meimei, que chama Semeia, Semeia, em que nos diz: cada coração do caminho é comparável a um atrato de terra espiritual. Muitos estarão soterrados no pedregulho dos preconceitos, ao pé de outros que se enrodilham no espinheiral da ilusão, requisitando tempo enorme para se verem livres. Entretanto,
reflete na terra boa, lançada ao desvalimento. E aí que todos os elementos geradores da inércia se instalam. Terras abandonadas, terras órfãs, criaturas que anseiam pelo adubo da fé, almas que suplicam modesta plantação de esperança e conforto. Esses solos desprezados suplicam modesta plantação de esperança e conforto. Desculpe, esses solos desprezados muitas vezes te buscam fronteiriços, descerram-se-te a visão da fadiga dos pais, que a dor manifesta, suplicia e consome. No desencanto dos companheiros tristes, que carregam no peito o próprio sonho em cinzas. No problema do filho, que a revolta desgasta. Na prova dos irmãos, que sorriem chorando, para que lhes não vejas os detritos da mágoa. Se já podes ouvir o excelso semeador, semeia, semeia. Sabes que a caridade é o sol que vai às sombras. Trazes consigo o dom de esparcir o consolo. Podes pronunciar a palavra da bênção. Consegues derramar o que sobra da bolsa, transformando a moeda em prece de alegria. Guardas o que sobra da bolsa, guardas o braço forte que levanta os caídos. Teus dedos são capazes de recompor as cordas que o sofrimento parte em corações alheios, afinando-as no tom da música fraterna. E tens o privilégio de repartir com os nus a roupa que largastes. Nada te freia as mãos no socorro ao doente. Ninguém te impede, enfim, de construir na estrada o bem para quem passa e o bem dos que virão. Não te detenhas, pois, no vazio das trevas. Planta a verdade e a luz, o júbilo e a bondade. Se percebes a voz do excelso semeador, escutá-lo-ás cada passo, rente aos próprios ouvidos a dizer-te, confiante, trabalha enquanto é tempo e semeia, semeia. Que nós possamos ser semeadores de bênçãos, que nós possamos receber sementes em nosso solo fértil pela nossa fé e possamos, a cada encarnação, sermos um pouco melhores, sem pressa, sem atropelos, mas no nosso melhor esforço, na nossa melhor luta, no nosso melhor combate, porque é lá que reside o nosso mérito. E agora, numa música que fala de reencarnação, basta perceber as entrelinhas, a música Ando Devagar, ou Tocando em Frente, de Almir Sater e Ana Teixeira, que eu vou tentar retratar para vocês, eles nos chamam a refletir. Ando devagar, porque já tive pressa e leva esse sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe, só levo a certeza de que muito pouco eu sei, eu nada sei. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha e ir tocando em frente. Como um velho boiadeiro levando a boiada, eu vou tocando os dias, pela longa estrada eu vou. De estrada eu sou. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Todo mundo ama, um dia todo mundo chora, um dia a gente chega, no outro vai embora.
Cada um de nós compõe a sua história e cada ser em si carrega o dom de ser capaz e ser feliz. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Ando devagar, porque já tive pressa e levo esse sorriso, porque já chorei demais. Cada um de nós compõe a sua história e cada ser em si carrega o dom de ser capaz e ser feliz. A minha gratidão a Deus por tudo, a vocês pelas vibrações, e que nós possamos tocar em frente, um dia de cada vez, no nosso esforço íntimo, olhando para o Cristo que nos consola, para a paz que nos invade, para o jugo que é suave e nos conduz e nos chama à luz, e sentimos o nosso fardo leve, resignado, confiante, com o amor que reside em todos nós. Graças a Deus. E neste momento de encerramento, Senhor, nós somos gratos por todas as luzes derramadas nesta noite, por todos nós em todos os rincões, a nos oferecer a consolação de nossos corações, de nossas dores e acalmando o nosso ser. Que essas luzes, Senhor, possam se esparzir por todos aqueles que nos lembramos neste momento, aqueles que amamos, aqueles que nem amamos, que nem conhecemos, mas que merecem as nossas boas vibrações. Mas que elas chegam em todos aqueles que não têm o amor, que não têm o cuidado, o acolhimento, o abraço, o pão, a comida, um leito para dormir, pois também detêm essa necessidade. Aqueles que sofrem nos leitos hospitalares, isolados dos seus, para que carreguem consigo a resignação e a fé. Aqueles presos nas prisões da matéria, das ilusões, das enganações, do orgulho, do egoísmo, das viciações, para que possam se libertar de todas essas amarras e olhar de novo para ti e encontrarem o Consolador. E a nossa força de reformarmos os nossos corações e vivermos um dia de cada vez com amor, com fé, com compaixão, com caridade, e a cada dia renovarmos a nossa proposta de sermos um pouco melhores do que fomos no anterior. Guarda-nos, Senhor Deus, hoje, agora, sempre. Uma boa noite a todos e que a paz do Mestre Jesus reine sempre em nossos corações. Muita paz e muita luz a todos nós. E a minha gratidão a todos vocês. Que assim seja.